Olha essa massa de churros saindo perfeita, firme, lisa e no ponto certo. Se o seu churro sem glúten já abriu na fritura, ficou pesado ou encharcado de óleo, o problema não é a receita, é a proporção. Repara na textura enquanto eu corto. Ela mantém o formato, não racha e não desmancha. É isso que faz ele fritar uniforme, ficar crocante por fora e macio por dentro. Sem glúten dá certo. O que não dá certo é fazer sem método. Fica comigo até o final que eu vou te explicar o porquê realmente faz essa massa fritar uniforme e ficar crocante por fora e macia por dentro. Antes de qualquer coisa, olha esses ingredientes aqui na bancada. Nada complicado, nada impossível. O que muda o resultado não é o ingrediente secreto, é a forma como você combina cada um deles. Aqui eu tenho farinha de arroz que vai dar estrutura e outros ingredientes que entram para equilibrar a textura, umidade e leveza. Churro sem glúten não pode ser pesado, ele precisa ser firme e ao mesmo tempo delicado. Agora presta atenção na panela e no fogo. A água e a manteiga estão indo ao fogo. Esse passo é decisivo porque é aqui que começa a ativação da estrutura da massa. Quando começa a ferver, isso não é só aquecer, é atingir o ponto certo para incorporar a farinha. Se estiver frio demais, a massa não desenvolve. Se passar do ponto, altera a textura final. Aqui eu misturo a água fervendo com a manteiga até dissolver completamente, com paciência. Lembrando que se você colocar e o líquido não estiver bem dissolvido, pode alterar a textura do churro, que ele pode ficar quebradiço e encharcado. Assim que a manteiga derrete totalmente, aí sim eu entro com os demais ingredientes que é aqui que muita gente se assusta, mas é essencial isso para criar a base da massa. Olha como eu misturo. No começo parece que não vai dar certo, mas continua mexendo, e agora em velocidade acelerada você consegue ver a transformação acontecendo. Os ingredientes se unem, a massa ganha corpo, fica lisa, firme, pronta para modelar. E é assim que começa um churros que realmente dá certo. Vale lembrar que para nós obtermos a melhor textura da massa, nós temos que trabalhar com ela, manusear ela ainda quente. Pois se você deixar ela esfriar muito, ela não vai passar pela máquina de churros. Como a massa sai muito quente, termino de dar uma amassada nela na bancada mesmo, para deixar ela o mais uniforme possível, com uma luva de silicone que é para proteger as mãos. Eu vou deixar o link dessa luva aí nos comentários para quem quiser estar adquirindo, e também vou estar deixando o link da máquina de churros. Feito isso, colocamos a massa na nossa máquina de churros e vamos fazendo os moldes. Aqui eu vou deixar em velocidade acelerada, como estou fazendo, puxando e cortando. Lembrando para vocês que o importante é trabalhar com a massa sempre quente, porque se você deixar esfriar, ela vai ficar difícil de passar pela máquina de churros. Se você está percebendo que sem glúten dá certo quando existe método, então já aproveita esse momento e se inscreve aqui no canal. Aqui a gente não faz receita por tentativa e erro. A gente trabalha com proporção, técnica e resultado de verdade. E tem mais uma coisa importante. Quando acontece qualquer imprevisto na gravação, eu mostro também. Porque a cozinha sem glúten é real. Às vezes exige ajuste, correção de ponto e adaptação. E é justamente entendendo esses detalhes que você vai aprender de verdade e ganhar segurança. Então já deixa o seu like porque isso ajuda o canal a alcançar mais pessoas que ainda acham que sem glúten não funciona. Compartilhe esse vídeo com quem vive frustrado tentando acertar a receita. E me conta aqui nos comentários, qual é a próxima receita sem glúten que você quer ver aqui no canal. Agora, se você quer parar de desperdiçar ingredientes e aprender a base que realmente funciona, eu organizei tudo no meu primeiro e-book, o método do pão sem glúten perfeito. Lá você encontra uma fórmula base, proporções ajustáveis e o método estruturado para não errar mais. O link está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Sem glúten dá certo, o que não dá certo é fazer sem método. Agora começa a parte mais esperada, a fritura.
O óleo já está na temperatura certa, nem morno demais porque aí o churros encharca, nem quente demais porque aí ele doura por fora e fica cru por dentro. Quando eu coloco a massa no óleo, perceba que ela começa a subir devagar. Isso é o sinal que a estrutura foi bem construída. Se a proporção está correta, ele mantém o formato, não abre e não racha. E aqui vai um ponto importante: churros demora mesmo para fritar, não tenha pressa. Ele precisa de tempo para cozinhar por dentro e criar aquela casquinha firme por fora. Se você prefere ele mais branquinho, retire um pouco antes, quando estiver levemente dourado. Agora, se você gosta daquele tom mais intenso, mais escurinho e crocante, deixe mais alguns minutinhos. O tempo de fritura varia justamente para você ajustar o ponto ao seu gosto. Repare que eu não fico mexendo o tempo todo. Eu deixo ele selar primeiro, criar resistência e só depois viro com cuidado para dourar por igual. A fritura correta é o que separa um churros comum de um churros memorável. E assim que ele sai do óleo, ainda quente, é o momento perfeito para passar na mistura de açúcar com canela. Se você esperar esfriar, o açúcar não fixa da mesma forma. Se você gostar de aprender o porquê das coisas funcionam e não só copiar receita, já se inscreve no canal agora. Aqui você aprende a parte técnica, prática, proporção e como ajustar cada detalhe para nunca desperdiciar ingredientes. Deixe o seu like se você ama churros, compartilha com alguém que acha que sem glúten não fica crocante e me conta nos comentários, você prefere mais claro ou mais dourado? Sem glúten dá certo, o que não dá certo é fazer sem método. Reparem que nesse momento minha esposa estava me ajudando aqui na fritura dos churros, então ela estava cuidando da fritura e eu estava fazendo a parte do polvilhamento do açúcar com a canela. Agora começa uma das partes mais satisfatórias da receita, o recheio. O churro já está frito, estruturado, firme por fora e macio por dentro. E é justamente por isso que esse momento exige atenção. Se a estrutura estiver correta, ele aceita o recheio sem rachar, sem abrir na lateral, sem perder o formato. Aqui vai um detalhe muito importante. O doce de leite precisa passar por um banho-maria antes de ir para a maquininha. Na consistência original, ele é firme demais e simplesmente não passa pelo bico da maquininha de churros. Ele trava, você força e o resultado pode ser um churro estourado ou mal recheado. No banho-maria, o que a gente faz é ajustar a textura, não cozinhar de novo. É apenas deixar ele mais fluido e mais maleável. O calor suave altera a viscosidade e transforma aquele doce de leite pesado em um creme que flui com mais facilidade. Percebe a diferença? Agora ele passa pelo bico com controle, preenchendo o interior de forma uniforme. Isso é a técnica. Eu encaixo o bico com cuidado, pressiono devagar e você consegue ver que o churro ganhando peso na medida certa. Nada de excesso. Recheio bom é aquele que surpreende na primeira mordida, mas não escorre para todos os lados. É exatamente essa mentalidade que eu aplico aqui no canal. Não é sobre fazer qualquer receita, é sobre construir base, é sobre entender proporção, textura, ponto e ajuste. Muita gente acha que sem glúten é tentativa e erro, que é sorte quando dá certo, mas quando você aprende o método, você começa a repetir o resultado. Se você está percebendo o nível de detalhe que eu trago em cada etapa, já aproveita para se inscrever no canal. Aqui eu mostro o processo completo. Mostro quando dá certo, mostro quando precisa ajustar, porque a cozinha sem glúten é real. E aprender a corrigir é o que gera confiança. Olha como o doce de leite está preenchendo o interior, uniforme, cremoso, sem estourar a massa. Isso não acontece por acaso. A massa foi estruturada corretamente, a fritura foi respeitada e o recheio teve a textura ajustada. São pequenos detalhes que evitam o desperdício de ingrediente, e quem já jogou farinha fora tentando fazer e acertar pão ou massa sabe o quanto isso dói no bolso e na motivação. Foi exatamente por isso que eu organizei todo o conhecimento que eu aplico aqui no canal no meu e-book, O Método do Pão Sem Glúten Perfeito. Nele eu explico a fórmula base, as proporções ajustáveis e como adaptar a textura para diferentes preparos, fritos, assados, massas mais leves ou mais estruturadas. Não é apenas uma coletânea de receitas, é um método replicável e o que faz você parar de depender da sorte. O link está na descrição do vídeo e também no comentário fixado. Se você quer ganhar segurança e parar de errar no improviso, vale a pena conhecer. E eu quero saber de você, prefere churros tradicional com doce de leite ou quer ver uma versão diferente aqui no canal?
talvez chocolate, creme ou até uma versão salgada? Escreve aqui nos comentários. Muitas das próximas receitas começam exatamente com a sugestão de vocês. Se você chegou até aqui, é porque quer aprender de verdade. Então fica comigo, se inscreve no canal, ativa as notificações e continua evoluindo na sua cozinha sem glúten. Porque quando você entender o processo, você nunca mais cozinha no escuro.